Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Uma Tudo noite bem. terrível para Rotten Friends com Mariana Sukevics. Muito obrigada, Tibi, aí, pela E aí, boa parceria. noite, Tamo Mariana. junto. Galera aí, desculpa aí do caso, mas você sabe como é a parada, né? É, sempre assim. Todo mundo. Mariana caiu. Vamos esperar aí um minuto aí, que aconteceu por aí, Mariana. Nada, people. Vamos esperar um pouquinho aí. Então, o dia de hoje, a Mariana vai contar sua história, né? A grande história de Mariana. Aí. Aí, boa noite, Mariana, boa noite. Por favor, E não caia aí, mais. Não caia pessoal? mais. Não vou cair, não. Não vou cair, não. Sem mais delongas, que já hemos atrasado um pouco já. Galera, eu vou apresentar uma amiga, uma queridíssima amiga que conheci. É uma pessoa que não dorme quase nunca mais. Eu gosto dela. Mariana, boa noite. Boa noite, galera. Boa noite. Hoje, Então, momento da cibersegurança. saber segurança que não arruma som. E aí, Mariana, bora começar? Bora lá, time. Então, Mariana, nos conta que fácil o dia de hoje. Resumidamente, em que anda? Eu vejo já uma... Oh, my God. Aí, Mariana está mexendo aí os dedinhos, eu acho que tá complicado por aí, viu? Mas, vamos ver o que está acontecendo aí. Mariana, o dedinho aí, o dedinho. Não, não é o dedinho, acho que é a conexão mesmo, né? A Ah, do casa de wireless? ferreiro, espeta de pau. Redes, pessoal, redes. Bora, vamos ver até onde dá e vamos que vamos. Vamos aí, isso é isso. Bora lá, bora lá, bora lá. Desculpa, time, acho que cortou a sua última falinha. Não, tranquilo, eu estava querendo saber, assim, resumidamente, o cargo que tem nesse momento e a experiência que tem no mercado, assim, resumidamente, antes de entrar no conteúdo completo, né? Bom, pessoal, né? Eu sou a pessoa que, se me perguntassem no ano passado o que eu ia fazer em 2022, eu jamais ia dizer que eu realmente estaria em cibersegurança, embora eu amasse isso. Mas, né, eu sou advogada por formação, estou fazendo agora bacharelado em engenharia de software. Ainda não concluí, faltam mais 2 anos, mas, né, tenho mestrado em Direito Criminal e mais de 10 anos aí em diversos órgãos públicos, né, eu trabalhei na Procuradoria do Paraná, dando assessoria direta lá para o governador e etc., e trabalhei no Ministério Público, trabalhei no Poder Judiciário, tudo isso no Paraná, e TI eu já amo há muito tempo, mas por conta da pandemia ali, acabei decidindo fazer uma outra faculdade para ocupar a cabeça, né, já programava há muito tempo, comecei programando joguinho em Java para diversão própria e etc. E foi assim que eu vim parar, né? Eu brinco que desde o momento que eu comecei a fazer faculdade de engenharia de software, meu mundo se modificou completamente e aí realmente, né, eu não esperava mudar de carreira, até porque uma questão bem interessante é direito digital mesmo hoje em dia, e, né, LGPD, enfim, e não esperava mudar de carreira, né, embora friso, era algo que eu realmente amava, né, especialmente a parte de pentest, geralmente eu estudava isso,
e brincava ali com isso, né? Nada profissional, mas estudava isso nas horas vagas e foi assim mesmo. Foi assim que aconteceu. Massa. E aí, entrei em TI, me apaixonei e acabou. Beleza. Agora que vamos, cuidado com esse mexer o dedo aí. Minha amiga, então você é de Pará mesmo, né? É nascida lá? Como que é a história? Eu sou de Curitiba, no Uhum. Paraná, e eu vim Paraná. para São Paulo. Eu vim para São Paulo porque a partir do momento aí dessa virada de jogo, né, de sair de Tá. humanas e tentar Massa. alguma vaga na área de TI, eu vim para São Vamos, Paulo. vamos a entender essa mudança, essa virada que fiz em sua vida, porque posiblemente temos muitas pessoas que estão passando por esse momento, né? Que não se encontraram e por algum outro motivo tinham já uma semente de querer fazer uma ou outra coisa, né? Então, a Mariana, assim que saiu da escola, como pode contar um pouco essa trajetória? Como chegou a ser advogada e depois deu essa virada? Bom, na verdade, o primeiro vestibular que eu fiz, e aí muita gente vai pensar assim, meu Deus, essa menina não sabe o que ela quer. Na verdade, eu já sabia que eu tinha os dois pés em tecnologia e em engenharia mesmo, mas por questões realmente privadas aí de vida, né, é que eu acabei indo parar na faculdade de Direito, né, que era, eu sempre fui fissurada por, como eu falei, hack, pentest, né, até numa época em que isso não era muito falado por aí, hoje em dia explodiu, né, essa parte de cyber mesmo, mas eu sempre fui fissurada por isso, e na época, a gente não tinha muito engajamento, né, eu tenho 33 anos, pessoal, então, na época em que eu estava fazendo vestibular lá e tal, né, eu tinha 16 anos de idade, e eu optei por engenharia mecânica porque realmente eu tinha um vozinho que não tinha educação formal, por isso que eu falo que para mim, né, diploma não é tudo na vida, né, enfim, meu avô desmontava carro, construía coisa, e eu ficava lá só olhando, e ele foi o cara que realmente me trouxe essa curiosidade, né? Eu brinco que ele tinha um carrão velho. Estão me ouvindo, galera? Acho que deu uma Então, cortadinha aí, né? sim, el Não. carrinho aí que Então, dio. ele foi meu avô foi o cara que me incentivou a fazer engenharia. Só que por questões até familiares mesmo, na época, né, eu acabei tendo que interromper a faculdade para poder trabalhar e, enfim, né, acabei saindo de casa cedo e um pouco mais tarde eu acabei fazendo outras funções aí que eu sei que o pessoal geralmente faz. Gente, eu trabalhei até em supermercado, de verdade mesmo. Trabalhei em tudo quanto é lugar, tenho o maior orgulho disso. E Com certeza. maior orgulho, acho que trabalho em todo canto, né? Mas sempre com aquela gana Uhum. de, nossa, um dia eu vou conseguir fazer, né? E igual eu falei, né? Essa questão de diploma ela não é essencial. Conheço muita gente muito boa por aí que não tem diploma, não tem certificação e manda muito bem. Mas na época, né, o meu plano C da vida era direito, porque eu realmente gostava dessa área. Nossa, eu vou pegar, sei lá, pegar bandido, né? Vou ser delegada, vou ser da Interpol. E aí veio o plano C, que era direito, né? E com isso eu Uhum. fui atrás, sempre aprendi sozinha um monte de idioma aí. Era Mas a aí, desculpa aí, você abandonou então a ideia de engenharia mecânica? A engenharia, infelizmente, foi uma coisa que eu não consegui concluir, porque eu estava numa situação que eu precisava realmente trabalhar, e a Uhum. faculdade, que era uma faculdade pública, ela era de manhã e de tarde, lá no Paraná. Então, eu não ia, eu tinha saído, né, por uma questão familiar, eu acabei saindo de casa, e por conta disso, eu não conseguiria trabalhar o dia todo.
Então, né, ou era o estudo ou era a faculdade. E eu acabei deixando a engenharia de lado. E na época, né, enfim, a gente tinha poucos cursos que eram num turno só. Eu acabei ganhando uma bolsa de estudo numa faculdade bem boa de direito em Curitiba e acabei indo para essa faculdade. Mas não, foi uma coisa muito boa para mim com relação a outras habilidades, digamos assim, né? Eu não era uma pessoa muito sociável, nem nada. Acho que até hoje também tem alguns probleminhas com relação a isso. Mas foi muito bom em determinados aspectos, soft skill e etc. Mas não era a coisa que me dava, tipo, paixão. Fiquei 10 anos na área, como eu falei, mais de 10 até, né? Se a gente for contabilizar tudo, mas sempre tive os pezinhos aí em tecnologia. Mas, assim, alguém tive que ser, assim, a pessoa que você falou assim, cara, por que não vai para essa área que você gosta, né? Você teve aí um mentor ou um familiar que deu esse empurrar? Nessa época eu não tinha nenhuma referência, e até por isso que eu não entrei realmente na área de tecnologia antes, né? Eu não tinha nenhuma referência na área, até na época, acho que YouTube e essas plataformas todas que a gente tem hoje de estudo eram bem raras. Eu lembro que eu tinha que minerar curso para fazer, eu gostava de fazer joguinho, gente. Foi assim que eu aprendi a programar sozinha, mas não tinha uma referência de pessoa, né? Então, e a gente também tem essa questão de que todo mundo acha que engenharia e tecnologia não é para menina, né? E fica isso, né? A gente tem uma redoma social aí dizendo que mulher não pode entrar em engenharia, que curso de mulher é medicina, direito, não sei mais qual. Preconceito, Então, né? tanto que na área hoje, se a gente for verificar, né, a gente não tem nenhum problema com isso de verdade, né? Mas tem muita pouca mulher realmente. Então, é bem surreal, assim, né? Bem surreal. E fiz isso depois de velha, né? Brinco que com 33 anos, Mas, idade de Jesus Cristo. mas esse preconceito que você sentiu na hora de querer pular ou virar aí, atrapalhou muito você? O preconceito maior foi porque, né, eu era servidora pública, então senti muito problema realmente com a parte de recrutamento de diversas empresas, quando eu decidi efetivamente que eu não queria mais advogar, que aquele mundo lá já tinha me bastado e tudo mais, e que eu realmente tinha uma necessidade de vir para a engenharia para ser feliz, né? E vir para a tecnologia propriamente dita, e passei por um monte. Gente, o que eu mais tive nessa vida foi não. Foi não, Com realmente. certeza. Foi não. E, gente, né, foi uma decisão que não foi fácil, né? Então, assim, eu ajudo meu pai, Mas, por exemplo, mas tu largou todo así derecho y financeiramente. fue así de cabeza en TI ou estava fazendo as duas atividades? Na época, né, o que eu fazia? Geralmente, eu tentava aplicar os conhecimentos que eu estava tendo sozinha, ou depois, posteriormente, a partir de 2020, né, que eu falei que eu comecei a universidade, eu tentava aplicar isso no meu trabalho para me automatizar as minhas funções ali, especialmente com relação a banco de dados, etc., mas para ter mais tempo realmente para estudar. Então, aquilo que eu via que eu conseguia automatizar, que eu conseguia utilizar outras habilidades que eram adquiridas ali, por exemplo, engenharia de software, eu realmente fazia. Entendi. Era assim, Por, mas não foi fácil, pessoal. porque se você fala assim, né, eu faço jogo, você programa, mas por que cibersegurança? Cibersegurança aconteceu porque, na verdade, né, em 2020, eu decidi que eu ia fazer um planejamento, que a partir do momento que eu saí da área pública, eu ia sair sem um centavo,
né? Não tinha nada de Ah, você era direitos aí funcionária pública, né? na área pública. Não, 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 funcionária não, pública. ¿Era funcionária pública ou sim, terceirizada? eu era funcionária pública. Eu era funcionária pública. Eita, abriu mão então, né? Por esse sonho. É, mas não, não, então eu ia ter que pensar assim, eu tenho que abrir mão disso, né? Numa época que a gente sabe que aí essa questão de pandemia foi bem complicada financeiramente para todo mundo. E eu queria realmente fazer alguma coisa que eu amava, que eu Uhum. realmente amava. E não era fácil, não era uma decisão fácil, né? Que era uma coisa que era mais ou menos ali certa, versus, né, a minha vontade, o meu amor por é, Uma cortadinha meu aí, amor por. Mariana. Opa, tá me ouvindo? Tô O agora. meu amor por tecnologia. E isso foi uma briga interna, né? Eu brinco que ninguém na minha família suportou a minha ideia de realmente largar tudo para entrar, né, numa vaga, e eu queria começar do zero. Então, antes, né, eu trabalhei numa empresa de redes que é bem famosa, que eu não vou falar o nome dela aqui, mas Mas posso falar? eu saí de Curitiba e eu realmente vim para São Paulo para trabalhar como estagiária, né? Queria realmente saber como é que funcionava aí do zero, de baixo. Ai, que bonitinho. Saí, vim na cara e na coragem para trabalhar como estagiária dessa empresa, que foi maravilhosa na minha vida, definitivamente. Não tenho um A para falar, abriu uma porta incrível, inimaginável, trouxe diversos conhecimentos, né, alguns que eu nem imaginava que eu ia conseguir. E, enfim, né, tive que retroagir, por isso que eu falo, pessoal, não. Às vezes vem um pessoal falar comigo e achando que é muito fácil, que nossa, eu vou fazer 2 cursos, eu vou conseguir um trabalho de R$ 1 milhão aqui em home office. Não é assim, gente. Desculpa acabar com o mundo, com a visão que vocês têm, Eu acho que mas há não um é. preço a pagar, né, Mariana? Para algumas Sempre, coisas que a gente quer, há um preço muito alto que as pessoas não compreendem, né? sempre tem, né? E isso aí é estudo, né? É trabalhar bastante e às vezes, aceitar propostas humildes, porque isso pode trazer muito para o mercado, né? Igual eu falei, eu cheguei a fazer várias entrevistas, nem todas as empresas suportaram o fato de que eu era uma pessoa, né, de mais de 30 anos, querendo virar estagiária. Às vezes o pessoal tinha pena de mim, e aí eu pegava e falava assim: tá bom, mas você tá com pena de mim, você que é dos recursos humanos, como se eu não tivesse pensado sobre isso, entendeu? E não Cara, era isso, gente. Pensei muito, pensei muito. Acredita em mim, não é fácil mudar, não é fácil se desgarrar, enfim, é isso aí, é isso aí. então esse começo que você está falando, né, de virar 180 graus, né, os 360, como algumas pessoas falam, quem apoiou nesse momento para você? Quem foi seu apoio emocional? Porque, cara, passar isso sozinha é duro, viu? Porque É ter dinheiro, não complexo. ter. Te falo que a maioria das pessoas acharam que eu era maluca, doida, de pedra mesmo. Talvez Uhum. eu deva ser mesmo, mas valeu a pena, gente, de verdade. Valeu a pena se desafiar, né? E ver que tudo é possível. Pensa, a Mari aqui é de humanas, entendeu? Aí tinha gente com pena de mim, estava tentando uma vaga de estágio, falando assim, ó, gente, eu só quero ser estagiária, entendeu? E tinha gente com pena de eu largar um cargo público para entrar na área de TI sendo estagiária. E aí, assim, né, não é bem assim. Daí a gente vê que, né, enfim, é complicado. Porque Então, foram realmente, muitas poucas pessoas que me apoiaram nessa, né? Mas alguém me ajudou, e aí a minha meta também é essa, né?
Uhum. Alguém fez isso por mim, e eu tento fazer isso com quem eu posso, né? Eu sei da Uma troca de dificuldade. favores, né, Mariana? Não é nem favor, né? Eu acho que é retribuição para o mundo mesmo, né? Então, assim, né, gente, eu tô aprendendo, eu sempre falo isso, não é zoeira, não é clichê nem nada, eu vou morrer burra nessa vida, A morrer verdade, ignorante, tem uhum, muita coisa para aprender. quando eu falo assim, troca de favor, me refiro a que é uma cadeia, né? Cara, se tu recebe um favor e se enlaça em outro, e outro se enlaça, cara, o fruto é muito maior, né? Pode falar. Não, eu chamaria mais de retribuição, né, de contribuição, eu acho. Não é nem favor, né, porque favor, Eu não sei opa, como lo que entendem aqui essa palavra, né? Como algo despectivo, é isso? como algo realmente, Entendi. alguém fez por você e você faz, você Uma tenta fazer ajuda mesmo. pelas pessoas, você tenta fazer isso por alguém, mas sem querer nada em troca, entendeu? Eu acho que Entendi. é uma coisa muito legal que você faz, inclusive, né? Por exemplo, né? Tive pessoas maravilhosas na minha vida que me ensinaram um monte de coisa, né? Eu vou falar aí o nome do Flávio Costa, que né, Que o cara é entrevistei também, né? excepcional, humilde, maravilhoso. Enfim, teve muita gente que me ajudou aí nessa jornada, né? Dentro daquela empresa lá. E isso foi me abrindo outras portas. Fale mal de minha empresa, não, hein? Aquela Então, empresa lá, como é que, assim, alguém como eu, que não sei nada de cibersegurança, eu sou Lego de Legos, eu sou um quarentão que quer entrar nesse mercado e fala assim, caraca, por onde começar? por onde começar é o que eu. Gente, o que a gente mais tem opção hoje em mercado de cibersegurança mesmo, né? E as pessoas às vezes pensam que nossa, eu quero ser hacker, quero ser pentest. E uma coisa que eu digo até tem um post meu sobre isso, onde eu coloco as diversas carreiras lá, que são inúmeras, galera, que vai desde a pessoa de business, né, realmente vendas, de marketing, focado em cibersegurança, até o hacker, até o engenheiro, né, é muita opção. É muita opção, tem mercado para todo mundo, tem vaga para todo mundo, mas é aquilo, né? Hoje, o que eu diria, né? Quando a gente está tratando de cibersegurança, quando a gente está falando realmente de informação, a gente tem que pensar, né? Como que a informação é repassada? Como que isso funciona? E aí, né, a gente tem que pensar, como que eu quero, no cara do, né, o cara que quer ser pentest, né? Como que eu quero invadir um sistema, até para proteger uma empresa, se eu não sei como um sistema funciona. Então, eu sempre bato na tecla, né, que é igual cozinhar, né? A gente tem que saber, vamos supor que a gente está assando um bolo, né? A gente não começa da cobertura e vai, né, para a massa. Então, a gente começa da massa e depois vai para a cobertura. Então, eu preciso saber qual é a estrutura daquilo, o que eu tenho que aprender, né? O que eu tenho que saber ali da base, né? Hoje a base das informações, né? Como elas são trocadas, a gente brinca sempre que é uma ponte, né? É, são redes. Então, assim, né? Eu hoje começaria para uma pessoa, até indicaria para uma pessoa que está realmente focada em cibersegurança, aprendam redes, aprendam o básico de redes. Redes são como as informações elas são realmente efetivamente trocadas ali, né? Como que eu repasso uma mensagem. Então, redes, né? E de resto, depende, acho que do perfil da pessoa. A pessoa tem que pensar assim, né? O que eu gosto de fazer? Né? O que me dá prazer de fazer, gente? Porque coisa sem prazer não dá, né? Eu realmente conheço um monte de desenvolvedor aí de software que não gosta de programar. E aí, você acha Com que o cara é certeza. feliz? Você acha que ele tem sucesso? Né? Ou o cara que odeia redes e vai lá tentar configurar um roteador, né? Sei lá, né? O cara que gosta. E aí a gente tem Entendo. outros aspectos também, né? A gente tem a parte técnica, por exemplo, de cibersegurança,
que é, nossa, né, você vai ter que configurar um firewall, você tem que saber o que é isso, né, ou a parte mais burocrática ali, né, se você é um advogado, que você quer, você não gosta da Administrativo parte... mesmo, né? Exato, então a gente tem área para todo mundo, é um campo gigantesco, dá para todo mundo ser feliz aí, que realmente gostar, né? Mariana, eu vejo muito você postando sobre networking, né? Sobre as pessoas que não têm, às vezes é por la falta de conhecimento e por la falta de contactos que não conseguem um curso de graças, né? E temos aí Sim. referências. Temos aqui o grande Leonardo Furtado mesmo, né? Que tem um canal aí que eu conhecia ele também de CCNA, né? E você estava falando, né? CCNA, redes, né? Eu acho que CCNA te dá uma base muito forte nas redes, né? Sim, CCNA já é um nível mais intermediário, né, galera? Mas realmente é importante, né? Tem vários cursos que são muito bons e gratuitos aí. Se você olhar, né, tem várias parcerias, sempre fiquem atentos com relação a isso, porque realmente, né, é um nível bem elevado. Eu tenho CCNA, tirei o CCNA graças àquela empresa lá, mas, né, tive um Você está baita censurada, de um amiga? incentivo aí, O TCE também da chegou aí? fisco para tirar o CCNA, lá é básico isso, mas, né, a gente tem outras certificações no mercado que também são, talvez, né, você não precisa de um CCNA, né, que vai te dar um nível intermediário, mas, né, certificações do Competir, ali, o Network Mais, né, que te deem pelo menos uma base de como funciona aí, né, como que as informações são repassadas, né, quais equipamentos que eu preciso, né, qual é a base de sistema operacional, né, o que que é uma VM, então, assim, são conhecimentos Curiosidade, né, Mariana? Parte de realmente todo. acho que é o básico, para a gente saber, né, o que a gente precisa de ferramenta para trabalhar. E essa parte dos cursos gratuitos, veio um monte de gente me perguntar, né, dizer que está perdida, porque a galera ainda tem essa ideia de que cibersegurança é o cara que é pentest, né? É o cara que é o hacker. É o hacker ético, é o pentest, não é só isso não, gente, é muita coisa. Massa. Vamos dar uma pausa aí, porque é importante, porque você entrou no mercado, entrou de estagiário e fala assim, como faço meu networking? Como é que eu consigo conteúdos? Quem ajudou? Como procurar? Como é essa situação para alguém que não sabe de nada? Gente, né, primeira coisa, deixem aí, se vocês querem oportunidade realmente, né, no mercado hoje para cibersegurança, a primeira coisa é inglês e espanhol, especialmente dependendo de onde vocês vão trabalhar, isso é essencial, né? Segundo, participem ativamente do LinkedIn, a gente tem uma comunidade muito grande, muito boa ali, especialmente na área de cibersegurança. Garanto que ninguém vai negar para vocês conhecimento, né? Troca de experiência, troca de conteúdo. Isso aí é essencial, tem muita gente boa e muita gente humilde, né? Que é isso que é importante, que Mas, realmente vai contribuir com isso. Então, com assim, certeza, né? LinkedIn, network, né? Isso. Network, Por porque a onde, gente Mariana? se Me dá conheceu pelo segredo. O LinkedIn, né, segredo, por time? gentileza. O Hã? segredo. A gente se conheceu pelo LinkedIn, né? É, Então, aí, pessoal, então, bora lá, pô. aí está, Bora galera. lá no LinkedIn, deixem esses perfis bem bonitos, né, completos, etc. E realmente não tenham medo de acessar o mercado de trabalho. Então, assim, né, viu uma vaga? Gente, o não você já tem. Manda. Simplesmente tenta aquela vaga, né? Ou não todos nós sempre temos, não tenham medo de entrar nas vagas. Às vezes a gente olha algumas coisas ali nas vagas e fala assim, putz, isso aqui não é para mim, não agora, não tenham medo, não tenham medo, vão por mim. O primeiro contato, eu acho que é difícil, né? Entrar em contato com o recrutador, porque em marketing, você sabe que eu mexi com marketing, né? Falam assim, né? Quem não é visto não é lembrado, né, cara? Sempre um oi, um olá, sabendo que essa mesma vaga não vai você passar,
mas essa pessoa já vai lembrar de você. Eu tenho muitos casos que acontecem, né? Tommy, tenho uma vaga, mas ela sabe que não é meu perfil, mas sabe que tenho um networking. Me diz, você tem como repassar essa vaga para seus amigos ou a quem indicar? Olha, eu acho que, né, essa questão de assumir vagas ou não vai depender. Geralmente, né, isso quanto maior a empresa, né, eu falo isso porque tive aí experiência em 2 empresas que são grandes, né, multinacionais, empresas de fora e tal, e isso, né, é aquilo. Às vezes o brilho no olho encanta o recrutador, né? Então, só que é aquilo, pessoal, né? Quer entrar numa empresa de fora? Inglês, espanhol, como eu falei, né? É o mínimo. É o mínimo até para a gente poder se comunicar lá dentro. Vão Quantos ter. idiomas fala Mariana? Oi? Quantos idiomas fala Mariana? Olha, é complicado, complicado. Mas aquilo, né? Estudem. Quem tiver dúvida, se foca aí, sempre se apega a uma certificação para tirar na área de segurança, pelo menos você vai ter um norte para estudar. E, né, idioma, gente, infelizmente a gente não tem muito o que dizer sobre isso, é essencial. E vontade, força, garra, vai dar certo. Mariana, Vai dar mas certo. assim, eu tô brincando com a fala, mas, cara, o inglês fez diferença para essas possíveis vagas e a última vaga que você tem agora? Definitivamente fez muita diferença. Né? Hoje, para a vaga que eu assumi, é realmente quase todo dia ali em inglês e espanhol, né? Inclusive, acho que o onboarding ali, né? O que seria isso? Seria a adaptação na empresa, etc. Foi feito por um cara dos Estados Unidos. Então, não tem como, gente. Né? O cara falou inglês ali, isso, né? Para os primeiros dias de início. Então, assim, tentem se adaptar ao mercado, é o que eu posso dizer. Senão, infelizmente, a gente perde muita gente boa, muita gente muito boa. Estava até comentando isso com o próprio Flávio, que é daquela empresa lá, que eu não vou falar o nome dela, né? Mas a gente perde muita gente boa por causa de idioma. Então, assim, é claro que, putz, o cara ser técnico, e etc. É muito importante? É importante, né? O cara ter vontade, às vezes é mais importante, isso eu ouvi do engenheiro lá da Fortinet esses dias, entendeu? Um cara que participa do processo de recrutamento. E ele falou assim, para mim, o brilho no olho, olha, e para mim também. Se tiver força de vontade, né? Ninguém nasce sabendo. Com Isso é fato, certeza. né? Eu sou um exemplo disso. Ninguém nasce E, sabendo. e é isso mesmo, né? E eu diria mais, né? Às vezes, para algumas vagas também, não é tanto que tanto sabe você, sino a quem conhece também. Mas eu vou te falar assim, né? No meu caso, eu não tinha, igual eu já tinha comentado, eu não tinha aderência, né? Muita aderência na área. Eu fiquei sabendo disso depois que eu entrei na faculdade, né? Inclusive, tenho que agradecer aí um monte de gente por ter me dado, né? Inclusive a própria faculdade, né? Eu tive um ano de redes, eu acho que era uma das únicas pessoas que gostava de rede da faculdade. Porque Verdade, verdade. Dentro da faculdade de engenharia de software, a gente teve um ano de redes. E foi aí que eu pensei, putz, olha que legal mas tu isso fazia aqui, presencial né? mesmo? Oi? Terminou fazer presencial todo a carreira? Então, para mim, lá em Curitiba, né, eu até tive algumas opções. Eu comecei a fazer faculdade de ciência de dados, né, que eu mexia bastante com essa parte de dados mesmo. E, infelizmente, não tive boas. Claro que
assim, né, gente, faculdade não vai definir aluno, né, eu sempre digo que o aluno que define a faculdade e tudo mais, mas, né, tive uma experiência em janeiro para fevereiro de 2020, comecei numa faculdade de nome lá em Curitiba, não gostei, não gostei da forma como estavam ensinando, não achei que aquilo era A realmente para dinámica mim. não era boa? Não, Conteúdo? não. E Uhum. aí esperei 6 meses para entrar na faculdade na qual eu estou estudando agora, né? E é aquilo, né? Faculdade sempre é polêmico. E faculdade, gente, é uma coisa que hoje, sendo bem sincera, eu acho que eu, né, eu amo engenharia de software também, adoro mesmo, mas eu acredito que a gente tem que ter a noção de que faculdade é como se fosse um mapa, né? Então, a gente tem pequenos pontos ali de conhecimento e onde a gente quer chegar, né? A gente só tem, na verdade, como se fosse um scriptzinho ali, né? Do que a gente precisa saber para o mercado poder absorver a gente, né? Mas aí depende da gente, né? Eu vou confessar, por exemplo, né? Eu não gosto de front-end, já sei, já não sou boa nisso. Amo o povo do front-end, mando um beijo. Vocês são foda, galera. Mas eu não sou boa nisso, né? Meu negócio é back-end aí. Mas, enfim, né? Então, assim, a gente que escolhe os caminhos que a gente quer. A faculdade, ela só serve como um norte mesmo, né? Uma bússola ali. E, né, diploma não é tudo. Hoje em dia, certificação, me desculpem aí, universidades, mas, né, que demonstram que você efetivamente saberia É aí isso. algum determinado É, tema, tá mais se isso forte. ia tocar nesse sentido, né? Porque agora vemos muito fabricantes, né? Que, cara, tem conteúdo de graça demais, né? Cisco, Fortinet, Checkpoint, AWS e papapá, né? Todo mundo Sim, sim. otorga aí e os certificados, né? Você acha que, então, pensando, raciocinando lo que você fala, né? Que a graduação, se eu quiser entrar no mercado, não tem tanto peso como eu ter uma certificação? É isso? Não diria isso até para as pessoas não me crucificarem, né? Até porque eu estou fazendo faculdade também, né? A Hum. gente tem mestrado em direito criminal, por exemplo, entendeu? Daí eu estaria Uhum. me Não, mas assim, crucificando. em Mas um primeiro momento, se você quiser entrar no mercado, o sea, pode entrar com uma certificação e depois fazer uma graduação. sim, mas eu diria o seguinte, né? Eu diria para Hum. tentar efetivamente praticar aí de alguma forma, né? Então, assim, não é só tirar a certificação, né? Fazer laboratório, é tentar aí, às vezes, alguma vaga entre level, né? Para você ter uma base. No mínimo isso, pessoal, no mínimo, né? Porque não é só a certificação também que vai te trazer para o mercado. Então, não adianta, tirei CCNA, CCNP, mas eu não tenho prática, eu não tenho aderência ali no sentido de, putz, eu não vivi questões profissionais, né? Hoje, por exemplo, grandes vendas aí, né? Exigem, a gente tem outro perfil de pessoa para TI. Não é o cara, tem muita gente que acha que é o cara que é um nerdão, que vai ficar isolado dentro do quarto lá, né, fazendo alguma coisa de engenharia, mas não é assim, não. Então, assim, né, hoje a gente tem que ter várias habilidades aí, né, vender produto, fazer networking, então é assim que funciona a área de tecnologia, né, especialmente aqui no Brasil. Então, lá fora, talvez a gente tenha outras opções ali, mas aqui no Brasil, efetivamente, né, nós somos geralmente polos de negócio. Então, a gente tem que ter essas várias habilidades ali, né? Mostrar, por exemplo, né, o porquê que uma pessoa, uma empresa precisa daquele produto de cibersegurança ou, né, precisa daquele produto de redes, e é assim, essa é a rotina, né, pelo menos do engenheiro hoje.
engenheiro. Massa. Agora eu queria saber qual é essa inspiração que você tem agora que está nessa nova fase, né? Porque pelo que você comenta e estive com de advogada, não bateu, né? Não, realmente não fiz um match em sua vida, né? E a dia de hoje, qual é a sua inspiração para querer aprender e seguir crescendo? Hoje, eu acredito que realmente, né, o fato de ter acessado a área ali, como estagiária mesmo, né, no comecinho, ter escolhido o caminho das pedras foi essencial, porque eu realmente pude enxergar, né, outros horizontes. Então, né, agregar conhecimento, efetivamente enxergar outros caminhos que eu não enxergava, né? Hoje, uma das minhas aspirações aí, até por chefes, e enfim, é realmente aspirar, né, o CCE, claro, meu sonho. Ok? O CCE, a NSE 8 aí também, né? Que é o equivalente ali. E, lógico, e eu realmente vejo que talvez eu conseguiria agregar, né, essas áreas distintas numa área executiva. Então, a minha meta é realmente partir para a área executiva, é uma coisa que, né, eu amo a parte técnica, mas na área executiva a gente pode fazer isso, a gente pode misturar área técnica Executiva, com business e mas tem tudo. que passar por vendas ainda, né? Para chegar a executivo, ou não necessariamente? Não, na verdade, igual eu falei, né, Tommy, que hoje o engenheiro ou qualquer pessoa ali da área de TI tem que ser um vendedor, né? Então, assim, né, ao menos em grandes vendas aí, a gente tem que ser vendedor também. Então, a gente tem que ter essas habilidades extras, né? Eu realmente não sei se eu tenho isso. Tô tentando ser sociável, mas a gente tem que ter essas habilidades extras. E realmente, né, hoje, né, o engenheiro, ele é mais do que um engenheiro, ele é vendedor também, né? Ele tem que mostrar, né, o porquê que as pessoas precisam se proteger e de uma forma simples, né, numa linguagem simples, mostrar que, né, produtos e soluções, eles realmente são necessários, que não é uma falácia, que não é a gente tentar empurrar, né, nossa, compre isso, porque não é isso, gente, é realmente necessário. Hoje, cibersegurança é uma necessidade extrema e real, né, infelizmente a gente vê aí diversos casos ruins, né, em toda a mídia social. Então, a criminalidade, ela evoluiu, né, para outro formato, né, eu sempre digo que a gente tem que partir do pressuposto de que o bandido, ele também quer voltar para casa, ele não quer morrer. Então, ele saiu daquele crime lá com a arma na cabeça, e agora ele vai para o método mais fácil, que é aquele de, né, manipular a camada 8 dos usuários aí, né, de sistemas. Então, essa é a Engenharia nossa social, nova né? realidade. Essa é a nossa nova realidade. Precisamos se proteger, precisamos nos conscientizar como usuários também. E é por isso que a gente ama a cibersegurança, né, independentemente do lugar, ou de vendedor, ou, né, de empresa, né, acho que isso realmente um movimento de cibersegurança. A gente tem que ter essa ideia aí, como sociedade mesmo, para se proteger. Massa. Mariana, você falou que tem 10 meses desde que está desde estagiária e agora já está como pleno sênior. Como é que está a sua Eu situação? fiquei, eu fui mais ou menos aí em 7, 8 meses, né? Fiquei como estagiária naquela empresa lá. E aí eu fui efetivada, mas aconteceu de eu acabar mudando para a Fortinet. Que era uma Entendi. empresa mais concentrada ali, enfim, né, na área de cibersegurança, né? Essa foi a minha jornada até aí. Então, Massa. Isso é o que eu tô queria tocar, aprendendo né? também. Hã? Eu queria tocar isso porque você, em 10 meses, cara, você chegou, vamos a dizer,
lo que muitas pessoas demoram em construir, né? Um avanço na carreira, né? Você tem um app, mas esse app tem um preço, né? Então, eu queria, porque assim, temos muitos cursos na internet, muito marketing digital que te conta as histórias que tu vai estudar CCNA e vai ter tal salário, você pode estudar 6 meses e já termina e vai terminar como CCNP e vai correr atrás do salário, né? Então, isso é verdade para você? Como é que vê essa situação que as pessoas se iludem com coisas que, vamos falar, né? Querendo ou não, a gente procura lo fácil, procura o atalho, né? Há um atalho para chegar a esse nível que chegou você em este corto tempo, a meu ver, né? É um curto tempo. Na verdade, né, muitos dirão que eu tenho sorte, outros dirão que eu não durmo, né, igual o Luiz Matos aí, o Luiz, não durmo não. Não durmo, não, brincadeira, pessoal, mais ou menos, né, foi um esforço gigantesco aí, mas é o esforço que também não é tanto esforço assim, quando a gente ama, né, Com quando a gente certeza. dá um Com match ali paixão, no, né? putz, né, nossa, eu amo aquilo lá, então, tem isso, mas aquilo, pessoal, né? Não adianta. Em qualquer área hoje, não adianta a gente pensar que a gente vai fazer 2 cursos e isso vai acrescentar. Talvez você seja uma pessoa que realmente manja e manda muito bem ali, mas o mercado ele não vai enxergar isso. Então, sejam humildes, né? Sejam humildes, não, né? Faz um planejamento aí, se for necessário. Eu acho muito triste a gente ter que fazer eu nem vou comentar sobre essa parte, porque eu acho que, né, antes, a parte pela qual eu apanhei para acessar aquela empresa lá e a Fortinet, por exemplo, não dizem respeito nesse momento, mas sim, né, quais foram as alegrias e o sucesso que foi alcançado. Eu acho que, né, em 10 meses, aí, 11 meses, foi bastante incrível até para mim. Mas teve muito estudo, muito esforço, né? Muito amor, muita paixão, e é isso, né? Mas não se engane, não achem que as coisas vêm fácil, que é tudo fácil, que, nossa, eu vou tirar a certificação e vou sair configurando a SPF e subindo o site survey por aí, que não vai ser assim, não. A gente precisa da prática. E quando a gente vem de outras áreas, especialmente, né? Como eu falei, ainda existe essa. Poxa, não vou nem chamar de preconceito, mas existe esse olhar meio vesgo do mercado, assim, né? Tipo, opa, o que é isso aí, né? Da onde surgiu esse cara, né? Então, assim, né? Tentem vagas humildes. Tentem, se vocês, Beleza. né? Tentem Eu, as grandes também. Tenta, vai, né? Vai que dá. Mas, assim, para quem não está conseguindo acessar, tentem as pequenas, né? Faz um planejamento. Vocês precisam acessar o mercado. É isso que eu digo. agora, essa vaga, como você agora está em Fortinet, você procurou ou eles procuraram você? A Fortinet me procurou no LinkedIn mesmo. No Então, a LinkedIn. isso eu queria chegar, né? A negociação, quando você é chamado, é muito diferente. Como assim? Olha lá essas perguntas que você está me fazendo. Money e benefícios. Não é o Então, mesmo né, quando não eu posso comentar procuro a sobre que isso, eles procuram pessoal. você. Não posso perguntar sobre isso, né? Enfim, não Não, não estou vou falando de dar salário, estou ninguém falando aqui. assim, o poder de negociação que você tem é muito maior quando você procura uma empresa. Isso é o que estou querendo chegar. Então, eu acho que não, eu acho que depende, eu acho não, tenho certeza. Aliás, pelo menos comigo foi assim, né? Pode ser que outras pessoas tenham outras experiências diferentes, né? Nada é absoluto nessa vida. Uhum. E aqui vai o meu lado advocatício falando aí, né? Bora. Mas eu acredito que às vezes a gente consegue acessar oportunidades, mas as oportunidades realmente dependem da gente. Igual eu falei, se você está sabendo que tem uma vaga ali, você olha para a vaga, às vezes você
acha que não... Vem aquela síndrome do impostor, né? Nossa, não tenho qualificação para isso, não vou conseguir, não vou me inscrever agora, vou deixar para daqui 2 anos. Se inscreve. Se inscreve, porque pelo menos pelo processo você vai passar. E isso por si só é uma coisa excelente, sabe? E é de graça, né? Exatamente, você passa por tudo e realmente é uma coisa muito interessante e muito importante, né? Você passar pelos processos ali de seleção, né? Nem que dê errado, mas pelo menos na próxima você já sabe o que você precisa, às vezes, melhorar, né, para o mercado, né? Putz, meu inglês tá, não sei como é que eu tô no inglês. Passa pelo processo de seleção, né? Não tem medo, não. Tem medo, não, que o medo, ele só... o medo é síndrome do impostor. É isso. Beleza. Realmente. Você acha como alguém que em 10 meses, eu toco a tecla nesse assunto de los meses, porque, cara, você pode. Você pode virar sua história, cara. Eu acabei de cumprir 1 ano em data center. Eu não imaginava estar em data center. Não imaginava escrever. Não imaginava receber aí alguns presentes da Cisco. Não imaginava escrever para a comunidade. Então, cara, dá. Mas há um preço muito grande a pagar, né, Mariana? Que é ficar... Estudar. Não tem outra. Estudar, né? Estudar sempre. A gente sabe que não é fácil, né? É igual eu falei no começo, né? Se me perguntassem em dezembro de 2021 se eu sabia que eu ia entrar em cibersegurança, eu ia falar que absolutamente não, pessoal. Com Entendeu? certeza. Foi né, a área que eu fui designada ali, quando eu acessei a área de TI e acabei caindo nessa área e simplesmente me apaixonei. Talvez tenham me colocado nessa área porque sabiam que eu era apaixonada, por exemplo, por teste, etc. Mas aí, né, deu um match e fomos lá. E Maravilha. aconteceu um amor maravilhoso. Aí sim. A importância das certificações, Mariana, que acha você? Por onde Ai, começar? Qual fazer? As certificações. Você acha que há um planejamento para certificações? Eu vou querer fazer CCNA, eu vou querer fazer Fortinet, eu vou querer fazer Checkpoint. Qual é o caminho para você? Como a pessoa pode saber que perfil tem? que perfil tem, né? Perfil, eu acho que a gente acaba se conhecendo, né? E sabendo, nossa, né? Por exemplo, tem gente que sabe que já Mas a teve, faculdade quando dá a gente essa, já tira teve essa dúvida, né? oportunidade, né? Quando a gente já teve oportunidade, por exemplo, né, já programei, não gostei. Uhum. Então você sabe que você não vai ser um desenvolvedor de software. Então daí você foca nas outras coisas, né? Então assim, se você ama tecnologia, se você sabe que você não gosta de programar, então vai para redes, né? Não gostou de redes? Você tem a parte de business aí, ó, LGPD, tá um arraso, né? Tem um monte de curso, tem, putz, ISC, tem OSINT, né? Ou vai ser um pesquisador de malware, e isso aí também é interessante você saber um pouquinho de programação, mas tudo bem. Então, assim, né? Não descarta determinadas áreas, não gosto de programação, mas a lógica, né? Tenta Qual aprender. recomendaria aí você para começar alguém que vai por ciber ou vai por Hoje, redes? né? Hoje, para qualquer pessoa de qualquer parte de cyber, né? Se você quiser entrar em cibersegurança, igual eu já tinha comentado antes, tentar aprender redes, né? Como eu falei, eu competi ali, que é uma certificação que realmente é independente de fabricante, então ela é bem Competia, interessante né? e bem iniciante, né? Dá para ter uma base bem boa ali, a Network Plus e, né, o CCNA, com certeza, para quem quer a área de redes, para quem quer chegar num nível intermediário, mas
também ali a gente tem as 3 certificações que são gratuitas da Fortinet, que são bem interessantes, elas focam efetivamente em cibersegurança, né? Então, assim, não, na minha visão, não tem como entender cibersegurança sem estudar redes. Gente, eu acho que cibersegurança exige um pouquinho ali a ¿Cuál mais, né? lenguaje de programación que ainda no falou você que Oi? deveria... Lenguajes de programação, qual deveria ir a gente? Depende. Hoje a gente tem uma carência muito grande no mercado e eu vejo que é até uma preocupação que é pequena, mas ela vai se tornar uma preocupação enorme, que é a área de segurança de aplicações. Então, a gente tem um foco muito pequeno ainda com relação a isso e é essencial a gente resguardar, né? Até porque grande parte aí de ataques e, enfim, de vulnerabilidade vem da web. Então, é uma coisa que a gente tem que realmente se atentar, né? Desde front-end, desde o JavaScript, né? Pelo menos básico ali, tanto em front-end como em back-end, né? O que é o front-end, né? O front-end é aquilo que a gente vê, né? São os botões, é bem mais do que isso, antes que o povo me mate aí na rede, mas né, o que é o back-end? É aquilo que está por trás, né? Então, é o código que está lá, que vai fazer interação com o servidor, banco de dados, enfim. E JavaScript, para quem quer pentest C++, C Sharp, bem importante também, né? Ter o conhecimento aí de sistema operacional, Linux, pelo menos, eu acho que é essencial para qualquer pessoa que queira entrar em cibersegurança, como é que funciona o Windows, e aí vão tirar sarro da minha cara, mas pouca gente sabe como é que o Windows funciona de verdade, é tipo Excel. Todo mundo acha que sabe mexer no Excel, mas no fim, né? É isso aí. Eu utilizo como calculador Excel. Não, o Excel faz um monte de coisa, né? Daí todo mundo acha que sabe, nossa, que é pró em Excel. Aí na hora que a gente precisa, então a programação é assim também. Es otro lenguaje, né? Querendo ou não. Sistema operacional, né? Acho que é o básico ali, né? Básico de redes, né? Compreensão ali, pelo menos de lógica de programação, até também, né? Para você testar, se você não sabe das suas habilidades ainda, o que você gosta, né? Habilidade, na verdade, a gente adquire, mas digo, o seu gosto, realmente, né? A sua paixão. Então, vai testando, né? Vai lá, começa com Python. Python é essencial também para fazer qualquer coisa, né? Outra área que é muito importante aí para a gente é a questão de automação, né? De feature, de rede, de cibersegurança. Então, independentemente disso aí, Terraform, cara, tem muita coisa, amiga, muita coisa aí. segurança de cloud também, né? Nuvem, que é um dos nossos desafios aí da área. Isso que te iba a falar agora, né? Você já ouviu, já mexeu, tive a oportunidade de participar de algum evento e você vê, há tendências no mercado, né? Sim. A tendência é cibersegurança e a nuvem, né? O cloud, o famoso cloud, né? Com certeza, com Você certeza. acha que é importante alguma certificação deles também? Eu tenho convicção de que, né, a pessoa que realmente gosta aí da parte de nuvem e que vai se especializar nisso, você não fica sem emprego nunca mais. Vai por mim. Sucesso extremo mesmo. Vai por mim que é sucesso, porque tudo, a tendência hoje é tudo ir para a nuvem, gente. Então, realmente é um desafio, né? Como eu falei para a gente, que é da área de sistemas e né? O que é a área de sistemas, né? A gente tem que ser o Severino chique-chique aí de tudo. Então, a gente tem que saber um pouquinho de tudo. Chegamos a um momento de full integração mesmo, né? É complicado, né? Muita coisa falando um com o outro. E ao Exato. final é uma orquestantação, orchestration, né? Eu não sei como se fala em espanhol. Orquestração. Orquestração, né?
meu português Orquestração, não é muito bom. é um conjunto aí de automações já sendo bem podrona na minha explicação, mas é isso aí, pô. Então, assim, Não, né, hoje a ideia é tentar mitigar, diminuir todos os erros que a gente tem, né, porque somos humanos e os humanos erram mais do que as máquinas, embora os humanos criem as máquinas, mas a ideia é automatizar tudo, nuvem, né, segurança de wireless também é uma coisa que vai entrar muito em voga, né, especialmente aí com essa ideia de 5G e tudo mais. Ah, Então, Wellington va a várias. estar en noviembre por aquí, ¿eh? Wellington Asís. Não, esse aí é maravilhoso, é um muso do wireless. Eh, el mus. Para Muso do você, todo mundo é wireless. muso, né? Ai, ai. Oh, Mariana, ¿você acha que el día de hoy las empresas están más preocupados en capacitaciones, dar más conteúdo a los funcionarios? Como que Eu acredito que sim. Eu acredito que várias, né, têm essa intenção, né, inclusive na parte de certificação mesmo, né, e conhecimento e, né, isso é uma coisa que, embora você esteja na empresa e às vezes a empresa custeie essas coisas para você, dependendo da empresa, né, meu povo, mas é uma coisa que vai, é um conhecimento que vai ficar para você. Então, né, querendo ou não, não é algo tão egoístico assim, né? Tem gente que mete o pau aí nas empresas e tal, mas não é tão egoístico, né, quanto muita gente acha. Então, assim, né, estão te dando a oportunidade de aprender alguma coisa, né, e te desenvolvendo, e o conhecimento quem vai ter é você. Então, não acho com isso ruim. certeza. Massa. Você já tinha essa paixão, né? Mas tem muita gente que não encontra essa paixão em lo que realmente faz e fica na dúvida aí. E o mercado atual tem um abanico de soluções, né? Tem, assim, muitas opções onde o profissional pode encaixar-se, né? Você acha que uma pessoa que está saindo da faculdade sem ainda ter uma visão completa do mercado, ele deveria seguir as tendências? Eu acho que ele deveria seguir o que ele quiser. Acho, não tenho certeza. Porque, independentemente se é tendência ou não, gente, a gente nunca façam nada com que vocês não tenham prazer, assim, de verdade mesmo, né? O trabalho, ele pode ser divertido, a gente passa raiva de vez em quando, né? Quebra uns dentes aí, as porradas da vida, mas o trabalho, ele tem que ser inspirador, né? Você não pode acordar de manhã, que era o meu caso com a advocacia, e não querer ir trabalhar, né? Tipo, sabe quando você levanta da É, cama bravo. e fala assim, putz, eu preciso me levantar e ir trabalhar. Então, não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, assim, né, a pessoa ela tem que realmente, né, encontrar ali um caminho e um ponto de satisfação na vida, porque senão não funciona. Isso aí é ruim, tanto para a pessoa e tanto para qualquer empresa que vai empregar essa pessoa, né? Porque a insatisfação ela realmente aparece e Cedo ou ela tarde, né? Vai boiar em sua vida, né? influencia, não, ela influencia em tudo. Então, são coisas aí que a gente tem que parar para refletir, né? Até que ponto vale a pena? Né? Eu segui uma tendência porque estão me dizendo que isso é importante, mas eu não gosto daquilo, então não recomendo, não. Então, se eu que estou em data center vejo que a tendência é de cibersegurança, eu deveria ir para lá? Não, se você ama data center, o que você pode é realmente tentar descobrir segurança, e aí, se você gostar de segurança, por que não? Segurança e data center também são uma potência aí, ó. Né? É uma coisa muito interessante. Acho que todo mundo deveria compreender, né, um pouquinho de segurança ali, saber como funciona, e no fundo, né, o técnico, ele efetivamente sabendo como tudo é construído, no fim das contas, para ele, o dia que ele precisar saber alguma coisa de segurança, né, ele vai ter ali um pouco de margem para, né, dizer, opa,
né? Eu sei que isso aqui tá errado, deixa eu ir lá procurar um profissional, né? Alguém que manja da área, ou pelo menos isso. Mas, né, não é uma obrigação, né? Nossa, vamos, sou obrigado, ou, ai, meu Deus, eu vou para lá porque eu tô achando que paga mais. Não é assim, não, pô. Não funciona. Tipo, não funciona. Que massa. ¿Qué faz Mariana cuando traba haciendo alguna actividad ahí en su trabajo, algún proyecto? ¿Cómo faz ese destravamento mental? ¿Cómo que você faz quando não sabe alguma coisa, aonde ir mais? Vou dormir. Vou dormir. É isso que eu faço. Vou descansar e de vez em quando ainda sou trollada pela minha própria pessoa e aí levanto de madrugada e penso assim, putz, era isso que eu devia fazer. Mas, enfim, né? Acho que essa era a solução, né? Mas é isso, pessoal. Acho que cada pessoa tem aí um ponto de inspiração, né? E brincadeiras à parte, eu gosto de cozinhar doce. Então, é isso que eu... Sério? Uhum, então, eu sou confeiteira aí, é isso que eu vou fazer quando Por aí não estou... escutei aí alguém falando essa parada aí. Vai empreender com confeiteiro mesmo? Como confeiteira mesmo? Será? Aham, é isso aí mesmo. Nesse caso, você mora sozinha, né, cara? Você acha que essa distância da família e o apoio, como é que você superou esse momento em sua vida? Bom, não é fácil, né? Não é nada fácil, mas, assim, eu acho que eu sei que todos eles estão torcendo por mim e eles sabiam, né, que quando eu disse que eu estaria disposta a fazer uma mudança radical aqui na minha vida, isso ia ser a minha, não vou dizer prioridade, né? Tô morrendo de saudades de casa, né, de Curitiba e tudo. Mas, Cachorro? do cachorro, Carlos, meu herói, morrendo de saudades do bicho, mas é aquilo, né? Então, o foco é foco, né? É temporário, acho que a gente tem que pensar assim que é temporário. E logo mais estarei lá e vai ficar tudo bem. Mas para mim foi uma questão, né? Como eu disse, foi algo que eu efetivamente tinha planejado. Não tinha planejado tudo isso, né? Tinha planejado mudar para a carreira de TI, mas tudo isso não foi acontecendo. Mas, enfim, vai dar tudo certo no final. Logo, logo vou para casa de novo. E é isso aí, né? Tenho super abertura aí da empresa também, meu chefe que é maravilhoso, um beijo para ele. E é isso. Massa. Vamos entrar já nos blocos finais, já. A gente atrapalhou muito a vida dos nossos assistentes aí com esse problema de som, mas aí estamos aqui. ¿Cuáles son los próximos pasos que Mariana piensa dar en esta caminhada de segurança? Ou não, talvez, né? Em outra coisa, né? Por enquanto, né, agora minha meta é tirar aí até as certificações da Fortinet, até o NSE 8, se Deus quiser, né? Não Mas você sei já deve quanto estar no quarto, tempo. quinto, né? Não, eu estou estudando para o 4. Agora é outra trilha aí, né? E, enfim, seguir aí algumas certificações até para não abandonar a área jurídica também, da ISACA e da ISC, né, que são voltadas para privacidade de dados, que eu acho que são bem relevantes e bem importantes. Massa, você tocou algo importante, né? Qual certificado você recomenda, mesmo que eu, por exemplo, que seja de data center, mas é bom ter esses certificados e tem de graça, tem por aí vários, né? De data center ou Não, de privacidade? De de sua área privacidade. mesmo. Então, privacidade e SC, gente,
Isaka tem um monte de certificação, né? Infelizmente, essas certificações são todas caras, infelizmente. Então, fazer um planejamento, caçar voucher por aí, porque não, esse é o problema, um dos problemas que eu vejo assim em TI, né, que me deixa triste e não, como cidadã mesmo, né, porque não deveria ser tão difícil acessar a área e ter conhecimento, mas infelizmente é esse quadro. E, né, por isso que a gente tenta ajudar de outras formas aí, conteúdo e, né, para quem quiser ler e ver ali no LinkedIn. Mas seriam essas, tem algumas gratuitas, inclusive nessa, qualquer dia eu comento sobre isso ali. Mas recomendo que todo profissional, seja técnico ou não, saiba um pouquinho também, né, de LGPD e marco civil aí da internet, né, porque são questões muito quentes aqui agora e bem relevantes. E tem algumas certificações gratuitas também, outras, né, desconto ali e tal, mas, né, no momento, assim, inclusive a ESC tem uma que é de cibersegurança, que é mais voltada para essa área realmente humana, se você for olhar, muito mais do que para a parte técnica mesmo, né? E tá de graça, né? Acho que deve estar custando aí, acho que só o curso custava uns $600. Então, não percam, procurem essa certificação aí, que é muito boa, né? E que já pode dar uma boa guinada aí para vocês. Massa. Aonde que se vê Mariana daqui a 5 anos? Eu, né, hoje em dia a vida me levou por outros caminhos, mas eu realmente me apaixonei pela parte executiva, né? Então, a minha ideia é realmente focar na parte executiva em cibersegurança hoje, que envolve tanto técnica como, né, enfim, talvez o direito e outras questões. E é fazer um bolo aí de cursos e habilidades e tentar realmente me tornar executiva em um dia. Fortinet te dá um planejamento de carreira? Sim, sim, sim. Temos planejamento de carreira, né? Empresa muito boa, sensacional, maravilhosa. E efetivamente temos aí um planejamento de carreira. Mas, né, independentemente de qualquer empresa que seja, né, o engenheiro de sistemas, eu brinco que ele é o Severino. Então, engenheiro de sistemas, ele pode fazer qualquer coisa, né? O cara tá mexendo com rede, é o canivete suíço. Ele tá mexendo com rede, mexe com programação, mexe Com com ar-condicionado também pode segurança. mexer ou não? Oi? Com ar-condicionado também pode mexer? Olha, acho que menos com ar-condicionado, mas é quase tudo, né? A gente tem que saber fazer de tudo ali um pouquinho, e então, enfim, mas isso, né, é minha pretensão de hoje, né? Eu brinco que preciso de mais uns 200, viver mais uns 250 anos para aprender tudo que eu preciso e tudo que eu quero. Mas o meu discurso pode se alterar, né, daqui a um ano, enfim. Com certeza, né? Pode mudar muito rápido sua história. Por isso que é legal a gente ir tendo contato, né? Com trilha de certificação, com conteúdo, porque às vezes a gente desconhece alguma coisa que poderia trazer essa paixão, e enfim. Então, por isso que eu falo que é bom ser uma metamorfose aí na área de TI. Massa. A Mariana, que faz? Eu já sei que estuda muito, né? A gente bate papo às vezes e está fazendo o quê? Lendo livro. Mas, nos tempos livres, você tem hobby? Que faz, Mariana? Aí? Ultimamente, aí nessa mudança de carreira, eu vou te falar que meu hobby era. Meu hobby era configurar Eve. Ai, para quem não sabe, o Eve aí é um emulador, tá, de redes, e, enfim, esses eram meus hobbies
Tô brincando, gente. Não, mas eu gosto bastante, igual eu falei, de cozinhar. Não tenho praticado muito isso, né? Até porque eu tô morando sozinha, então é aquela preguicite aguda, mas geralmente cozinhar, né? Ler alguma coisa que não seja técnica, enfim. Massa. ¿Algún libro que recomiende ahí para anotar, por favor? Olha, que eu tenha lido ultimamente, né? Até ia brincar que era o guia do CCNP de segurança, mas Ay, ay, ay. Estamos hablando de no técnico, as minhas Mariana. Estamos últimas hablando de no leituras, técnico, please. não. As minhas últimas leituras foram tudo técnica, meu povo, de verdade mesmo. Mas, enfim, Cara, né? Indico que vocês saiam para correr, vão fazer alguma coisa, porque coisa tô que você precisando. não faz, eu faço. Oi? Você faz corrida? Sim, sim, eu fazia bem mais antes da pandemia, né? Depois que eu mudei de área, o negócio foi meio doido aqui em São Paulo, então, e não é zoeira não, mas, enfim, Mas a está ideia era gostando voltar. ou não está gostando de São Paulo? Eu gosto, né? Tenho saudade de Curitiba também, tenho saudades aí de Curitiba. Mas Faz quanto que não vai é por lá? outra vibe, né? Faz quanto que não vai por lá? Para Olha, Curitiba? não vou desde junho, mais ou menos, né? Desde Ah, mas é junho. pouco tempo, né? Mais ou menos. Eu fui Julho e fiquei deste 3 ano? dias só em Curitiba. Deste ano? Desse ano. Ah, Aham. tá. Mas eu fui para lá e fiquei 3 dias só, já tive que vir correndo para cá de novo. Então, eu tô com um pouquinho de saudade de casa, né? Aqui tem algumas coisas diferentes, né? Comida diferente, o ar é diferente, é tudo diferente. Então, aqui é mais metrópole, né? Curitiba é uma grande cidade, mas que tem outro estilo. Mas assim, você Calminha. gostaria com essas oportunidades que está vendo na vida, você iria embora do Brasil? Do Brasil? É. Eu tenho essa vontade, né? Mas talvez um dia gostaria muito de ter essa experiência de realmente trabalhar fora e, enfim, né? Para quem não Algum sabe, local que você gostaria de ficar? meu padrasto, né, é canadense, então, né, amo o Canadá, acho um país muito legal, muito democrático e etc. Então, eu efetivamente, quem sabe um dia, né, se eu tiver alguma oportunidade lá fora, com certeza, definitivamente. Com certeza. A oportunidade está aí e você está correndo atrás delas, né? Eu tenho Ah, certeza que você vai conseguir sim, amiga. se aparecer, bora lá, né? Eu tenho amigos lá, Bacana, brasile- lá, opa. Vou mandar meu brasileiros, currículo, então. na, na Tô Nokia. brincando. O cara foi Oi? lá, estudiou lá em Nokia, é CCIE, Caiu, acho que. a travadinha aí para variar as coisas aí. Então, de modo Oi, geral, então. não, já é normal já, faz parte da entrevista. De modo geral, o que pode dizer da felicidade e se você tem um propósito de vida? Meu propósito de vida, acho que eu já eu sou uma pessoa que eu me contento com pouca coisa, entende? Então, para mim, meu propósito de vida realmente era, né, ser feliz profissionalmente e ter conhecimento mesmo de desafio. Eu realmente me movo por desafios, né? Essa é a minha meta de vida. Eu sou meio inquieta mesmo, então eu tenho realmente essa necessidade de aprender coisas novas e sair da minha zona de conforto todo tempo, né? Para muita gente eu brinco que eu vou ficar careca cedo e vou morrer cedo, mas enfim, sou eu, não Acho tem que como não. mudar. Não, tô brincando, mas de acelerada, entendeu? Efetivamente é isso. Mas, né, minha meta de vida é realmente
As pequeñas travinhas aí. Talvez a meta de vida é continuar feliz. Acho que é isso. Continuar feliz. Massa. E quem eu Então, Jorge, puder ajudar, porque um dia fizeram isso por mim, quem eu puder ajudar e é, contribuir realmente na área de e, cibersegurança pode contar comigo. Né? A minha e meta eu acho a que, gente precisa de braço, precisa de muita gente. Mariana, galera, aí Flávio Costa, para quem não conhece, né? A gente vai deixar depois aí também um link do grupo dele, né? É uma pessoa muito bacana. Eu já bati um papo com ele e assim eu super recomendo, cara. E tu vê, né, Mariana, que a gente se começa a montar nosso próprio networking. Eu falo um networking sem fronteiras, sabe? Aqui não é bandeira, não é nada, né? Onde todo Sim, mundo sim, sim. pode ajudar de um jeito ou outro, cara. Tem coisas básicas na vida que a gente talvez não conhece e outra pessoa que está começando sabe disso, né? Então, cara, Exato. cola no networking aí. E para terminar, Maria, você acha que gostaria de falar alguma coisa que não tenha sido abordado aqui no podcast? Não desistam. Segue firme, pessoal, vai dar certo. Não desistam. O mercado Antes de de trabalho. despedirnos, vamos a abrir aí umas perguntas para você. Eu aqui já tenho algumas. Ok. Aqui, por exemplo, está lendo, Mariana? Tô lendo. Como você, os jovens brasileiros em dia, a educação brasileira não dando suporte para isso, suprir as... Tem um apagão de educação. Eu acredito que a tecnologia, ela realmente é subjugada, né? Que efetivamente a gente tem muito mais curso de... Não, gente, nada contra os cursos de direito, tá? Eu sou advogada também, a OAB não me processa, por favor. Mas a gente tem a gente dá muito mais fomento para cursos que são considerados tradicionais, né? Por exemplo, medicina, também nada contra, precisamos de muitos médicos, né? Mas a gente não tem dado muito foco para a tecnologia, né? Infelizmente, o que a gente tem visto é até alguma resistência aí com relação a algumas partes da tecnologia, alguma dúvida, mas efetivamente é uma coisa que está sendo promovida agora, né? E a gente tem que aproveitar aí o momento, né? É muito interessante, é o presente, é o futuro. Então, tem apagão tecnológico? Acho que não, né? Acho que hoje o que a gente mais tem é acesso à informação. Então, sabendo filtrar a informação, a gente consegue aprender qualquer coisa, meu povo, desde bolinho de chuva da Ana Maria Braga até, né, como quebrar senhas e usar isso de forma saudável e protegendo a sociedade. Lógico, né? Nada de fazer maldade aí, não, viu? É, Sendo um hacker ético, né? isso, pentest, o hacker ético, né? Ou qualquer outra pessoa que queira aprender, né, a defender aí os nossos sistemas. Temos outra pergunta aí, Mariana. Bora lá. Na cidade onde eu moro, só se fala de desenvolvimento em C Sharp e front-end. Eu me identifico com DevOps. O que você me aconselharia? DevOps é uma área sensacional. Inclusive, a gente tem, além do DevOps, tem o DevSecOps. São dois tipos de profissional que estão... Eles acabaram de surgir, eles já estão em extinção, porque é bem difícil mesmo, né? O que eu te aconselho? Meu, dá uma olhada, né? Como eu já falei aqui, né? Quer ser DevOps? Dá uma olhada back-end, em cursos de back-end, a gente tem muita opção aí que é gratuita e efetivamente muito boa,
né, que você consegue acessar tendo mero acesso à internet, aí você já consegue, e, né, redes, né, então, assim, o DevOps tem que entender de programação e de rede. Aí é só sucesso, né, inclusive eu tenho várias dicas ali de cursos, vários, que você pode fazer sem gastar um centavo, né, depois me pinga lá que eu te passo. Olha essa pergunta, amiga. Já, meu povo, o que mais me pedem, na verdade, né, na verdade, o que mais me pedem, né, é para formatar computador, arrumar máquina de lavar, ar-condicionado, ô louco, né, acho que eu sou FBI, por aí vai, meu povo, é mais variado, mas isso aí tem de tudo, tá? Quando eu atuava como advogada, também não era diferente, não, viu? Vinha me perguntar até dos direitos do periquito. Então, então é normal, toda profissão, eu te garanto que o farmacêutico sofre, o médico sofre, é assim mesmo, é bem assim. Cara, é tenso, né? Não, a gente só tem que, né, relevar ali, né, e dar dicas boas, falar para procurar um profissional, né, não sair falando coisa que a gente, às vezes, não tem tanta bagagem ali, né. Então, ferramenta de análise de tráfego, né? O que você entende de tráfego? Aqui, ó, me perguntaram ali, né? De Wireshark, etc. Mas, né? Pô, é o Natanael Oliveira, tá? Então, assim, ó, Natanael, se você manja de rede, aí você pode vir me falar de ferramenta de análise de tráfego. Agora, se você não entende, né, o básico, como que uma informação por exemplo, o porquê e como que a gente está conversando agora nesse momento, aí eu te sugiro para ir realmente estudar, né, como que a gente está se falando, como é que essa transmissão está ocorrendo, o porquê, né, como que a informação está saindo aqui de São Paulo e está chegando até você. Aí, depois disso, a gente conversa sobre analisar o tráfego. Agora, se você já souber, né, com relação a isso, vai fundo, vai em ferramenta gratuita, é o que mais tem por aí, né? Eu uso o Kali Linux, que já tem Você várias. postou também, né? Sobre essas duas ferramentas, Postei, né? postei. Tem várias ferramentas pré-programadas, enfim, né? Baixa lá o Kali Linux para o bem, por favor, né? Se for na maldade, daí o bicho vai pegar. Mas tá tudo certo. É isso aí. Maravilha. Galera, temos algumas perguntas a mais já para deixar descansar a Mariana aí después de tanto estrés con la configuración de audio. Olha, O seu áudio, não era o meu, não, hein? Não era o meu. meu, não. Era o Ai, ai, seu. ai, Mariana. O seu Mariana, áudio, ó. beleza. Eu vou falar que eu fui culpado, então. Mas hay solución, né? O bom que a gente está conversando e repassando muita informação bacana com sua experiência e trajetória em este curto tempo, né? A pós-graduação pode impulsionar e ser relevante para a carreira sempre. Educação nunca é demais, gente. Uma pós pode fazer diferença? Pode, né? Mas aí é aquilo, né? Parece clichê essas coisas que eu tô falando, mas é sério, né? A Não pós são. não vai te fazer ter um emprego melhor, me desculpa aí. Né? O que vai fazer é você realmente meter a mão na massa, chegar lá e saber fazer as coisas. Senão não tem certificação no céu e na terra, não tem pós, não tem faculdade, né? Não é com 3 cursos da Udemy que também, né, você vai conseguir um emprego sênior, não é assim. Então, tem que rumar, tem que conquistar, tem que chegar, tem que, né, você não é da área, então pensa, como é que eu vou conseguir atingir, né, a área, como é que eu vou acessar a área, né? E tudo é muito rápido em tecnologia. Quando você se dedica, as coisas maravilhosas acontecem muito rápido. Então, é só isso que eu tenho a dizer. Você falou uma coisa bacana, Mariana, de fazer curso em Udemy, por exemplo, né? E achar que com isso você é o bam, 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 né? Mas Não,
Já acha assim, o mercado tá desesperado, ai meu Deus do céu, eu só quero vaga sênior, home office. Galera, tem que trabalhar, tem que ralar. Não tô falando que quem trampa de home office, tá? Eu trampo de home office também. Não trabalha, não tô falando isso. Eu tô falando que, né, primeiro a gente tem que acessar a área, ver como que funciona, porque é completamente diferente. Às vezes a teoria e a prática não são a mesma coisa, não. Então, a gente, Com né, certeza. putz, né, hoje dentro da engenharia, por exemplo, o fato de ter experiência ou não é surreal para até onde você pode atingir ali, né? Mas se você não tiver experiência, você vai se dar muito mal. E aí, às vezes, é bom a gente ter humildade no coração e pensar assim, cara, o tempo que eu tô aqui dizendo que ninguém me ama, ninguém me quer, o mercado de trabalho é uma bosta, você pega e arruma se programa e arruma uma vaga de estágio, né? Em alguns meses ali você vai adquirir uma habilidade, se você não gostar, você pelo menos consegue mudar de carreira, você já acessou a TI. Então, sempre pensem nisso. Eu não tô falando isso de maldade, não. Não é, ai meu Deus, a menina. Só porque ela foi estagiária, aí quer que todo mundo vire estagiário. Não é isso, não. Eu tô falando sério, porque não foi nada fácil migrar de carreira. E é sério. Com Então, certeza, assim, nada decisão. paga, nada paga. Nada paga a experiência, tá bom? Beleza. Eu vou perguntar, já que ninguém pergunta. Hay uma parada que eu vejo aqui, não sei se é uma coisa daqui do Sudamérica, mas hay muito curso bom, mas por ser de graça, não são valorados. Também, também. E também, hoje a gente tem uma defasagem, né? Vou voltar na parte dos idiomas aqui, pessoal, porque isso aí é realmente importante. Mas a gente tem a gente tem muitos cursos gratuitos que são em língua inglesa, né? E infelizmente a gente não tem uma cultura no Brasil de aprender inglês. E a gente sabe que aprender idioma não é caro, não é fácil, né? A gente sabe como é que é a rotina dos trabalhadores aí do Brasil, que às vezes não tem tempo, né? Tem que cuidar da família, e a última coisa que a pessoa vai pensar é realmente e efetivamente aprender inglês. Mas, então, a gente tem uma grande defasagem aí de opções que sejam em língua portuguesa. Eu acho que isso é bem importante, né? E talvez não seja nem falta de valorização, né, das pessoas, mas sim falta de desconhecimento e até o desânimo por ter que acessar, né, um curso em um idioma que ela não compreende. Então, aí, se tiver alguém de algum programa aí ou qualquer coisa, né, me escute e façam mais cursos em português, por favor. Pelo menos para dar Beleza, chance mas para pessoa e, entrar. e, e em las conversas, né, há palavras técnicas que não pode tu traduzir ao português, né, cara? Infelizmente, tu vai fazer, senão não vai entender a outra pessoa. Exatamente, né, povo? Né? Então é isso, né? Então pensa assim, pô, era uma vaga, né, na AWS, na Cisco, na Fortinet, na Microsoft. Se você quer essas vagas, meu filho, luta pelo inglês e pelo espanhol aí, né? A gente está na Entrando América com força Latina, a aqui gente agora em tem que Latam, né? aprender. A gente tem que Espanhol está. aprender aí Latam, espanhol. Todo mundo acha que sabe espanhol também, mas não é Pero te bem sincero assim, que não. Tomitinho sabe disso. Que nem sempre. Eu falo assim, né? A dia de hoje eu falo portunhol, já não falo espanhol, não. Não, tô brincando. Todo mundo deve falar para você que fala espanhol, né, Tomitinho, mas você sabe que não é verdade, não, né? Que espanhol é difícil pra caramba, né? Então, pessoal, é No, só isso. y eso es engraçado porque hay un español de España, hay un español de Sudamérica, y cada país tiene sus propias palabras, ¿sabe? Tú achas que sabe espanhol, mas não sabe. Eu mesmo morei 6 anos em Espanha. Cara, quando cheguei lá, as pessoas falavam que não entendia o que eu estava falando. Lá que comecei eu a falar mais devagar e as palavras são sinônimas, né? Mas, cara, a cultura é tão baixa da pessoa mesmo que não se esforça em aprender mais vocabulário, né? E ele leva a essa parada que você não entende a outra pessoa,
sinto que estão falando a mesma coisa, né? Exatamente aí que eu quero chegar. E daí todo mundo acha que espanhol é muito fácil, que aham, aham. Só que não, viu? É não. Então, todo mundo de olho aí, acessando, para que queira acessar o mercado de trabalho. Galera, procura aí a Flávio aí em segurança. Eu novamente toco na tecla porque Fábio é o cara aí. Flávio Costa. Procura aí no YouTube. Flávio foi meu. Descomplicando, é? O Flávio é um cara que eu tenho um extremo respeito, né? Ele foi o meu mentor naquela empresa que eu não vou falar o nome. Já falou, já, amiga. Já falou, já. Algumas palavras finais, my friend? Só isso, pessoal. Quero te agradecer, time Tom, né, pela oportunidade. Agradecer todo mundo aí que foi indispensável da minha jornada em TI, em segurança. Agradecer a Fortinet, agradecer a Cisco também, né? Enfim, todo mundo. O Flávio, Maria, o paizinho massa. aí. Tu, alguma vez tu pensa em escrever um livro? Olha, eu gosto muito de escrever, mas não sei se eu já cheguei a pensar em escrever um livro. Eu me Tu tem disseram para muita fazer história boa, isso, viu? quem sabe um dia. Não, De leitura. tem bastante Tem uma história história aqui. muito boa, amiga. Tem os calos aqui para contar. E você escreve pra caramba, viu? Eu gosto muito de Muito, escrever. muito E bom, uma muito das. bom. Eu gosto aí desses posts e tudo isso. Eu vejo uma leitura muito, assim, enriquecedora, né? Que bom. Mas uma das coisas que mais me faz feliz é realmente, eu acho assim, eu apanhei muito para entrar em TI. Apanhei muito para aprender determinadas coisas, e não é porque me surraram que as pessoas precisam apanhar também, entendeu? Com certeza. Então, quem precisar e quem, né, putz, não sei o que estudar e etc. Se eu souber e se eu puder ajudar, podem contar comigo, pessoal. De verdade mesmo. Essa é a minha meta, é tentar repassar aí temas complexos de uma forma que seja mais amigável, né, para tentar realmente a gente precisa de gente na área de TI, tem lugar para todo mundo e não é só o que eu vou dizer, um pouquinho de paciência, se Eu acho prepare. que cada história que escutamos aqui suma definitivamente en la vida de toda pessoa, né? O sea, vai fazer uma mudança assim em aqueles que estão começando, aqueles que já estão parados e estão na zona de conforto. Sai de lá que se você abrir a porta vai ver coisas maravilhosas, né? E aqui neste bate-papo realmente nossa ou minha preocupação com esse projeto é levar essa mão ajuda, né? Que pode você levar em essa trilha que tem muitas pedras, mas como pessoas como Mariana realmente maravilhosas que ajudam nessa caminhada e estão para sumar para você e muitas pessoas que quisieram entrar nesta área de TI, né? Então, se é todo, Mariana. Com certeza, pessoal, contem com a gente aí, né? A ideia é realmente a gente trata tudo isso, o Tommy e, enfim, todos nós tratamos isso como uma comunidade mesmo. E muito obrigada. Muito obrigado, Mariana, pelo tempo aí. A gente sempre passa coisas que sumam no aprendizado, né? Coisas como agora de problemas de comunicação. É uma ensinança para mim, né? E para você também, eu acho, né? É muitas Sim, coisas com que... certeza. eu falei assim, vamos fazer teste uma hora atrás. Somos E um essas coisas grande time acontecem. aí, pessoal. Contem com a Isso gente, acontece. contem com o time. É isso aí. A gente só Acontece quer e a ajudar. gente só vira a história e eu acho que aproveite muito da trajetória e da história de Mariana. Muito obrigado, pessoal. Tenham boa noite, bom dia, boa madrugada para quem estivesse olhando de outro país e ótimo domingo. Fiquem com Obrigadão, Deus. pessoal. Até Muito mais. obrigado. Valeu. Fica aí, Mariana, fica aí. Fico.